Oi, Ju! Natalie is about visa stuff. It's not gonna be interesting for you. So, very quick for everyone that is from the UK in the Instagram, ignore that because I have a channel on YouTube and the live there is not working. And today I need to do a live. So, that's the reason I'm here. So, just ignore. Oi, meninas! Tô muito estressada, muito irritada porque o YouTube não deixa eu fazer uma live. Então, saí do banho correndo, não deu tempo nem de lavar a cara. E aí eu vim aqui ajudar vocês. Enfim. Será que tá todo mundo aí? Tô morrendo de vergonha, gente, porque tem gente que eu conheço aqui que não é do YouTube. E aí eu fico morrendo de vergonha de fazer essas coisas, minhas coisas pessoal. Ai, Deus, ainda mais de cara lavada, cabelo molhado, mas não liga não. E enquanto que eu tô esperando as meninas lá do Face e, enfim, todo mundo que tá precisando tirar dúvida, vai mandando as perguntas aí em relação ao formulário, appendix e os documentos de suporte, se vocês quiserem, que eu tô com o livro da minha vida aqui, aí eu já dou uma olhada, eu já fiz, como que chama? O form online, né? Um vídeo no YouTube tem lá, e aí aqui eu vou ver se eu cubro o resto dos documentos. Então, enquanto eu tô esperando um pouquinho, vai passando, vai me perguntando as dúvidas, vai mandando, porque aí eu já vejo daqui a pouco. Tô tentando postar aqui as perguntas, mas eu não sei postar, não. Não tô acostumada a fazer live no Instagram. Mas enfim, começa agora? Já posso? Não sei quem tá aqui na fila. Ups. Oi, Natalie. A outra Natalie, not the Natalie, British Natalie. Vou salvar, ela só fica 24 horas, né? Mas eu vou baixar ela e tentar convertê-la para um vídeo do YouTube. Então vamos lá, vou começar. Enfim, o appendix. Vamos falar do appendix. Além do formulário online, como todo mundo sabe, vocês precisam também de ter o appendix e os documentos de suporte. Pra quem não viu ainda, lá no meu YouTube tem os documentos, o formulário online para preencher, que de acordo com, eu descobri com a Ju agora, que mudou um pouquinho o sistema online. Eu tô tentando entrar, criar um login, uma conta, pra ver se eu consigo entender como é que tá o novo, e aí eu faço um novo explicando as diferenças, porque agora parece que precisa subir documento lá no sistema, enfim, eu quero entender também como é que funciona, até pra minha renovação, que é no final do ano que vem, tá longinho ainda, mas, enfim, eu vou fazendo aí e vocês vão mandando as perguntas, tá? Vamos começar. Eu não sei qual é a dúvida de vocês especificamente no appendix, então eu só vou passando o que eu respondi e aí vocês vão mandando o que vocês têm de dúvida, tá? Acho que assim funciona melhor. A primeira página, ele explica um pouquinho como que você deve preencher, o que que você precisa colocar, então eu já vou direto nas perguntas. Todas aqueles falam bem, aquele fala bem certinho que você tem que preencher de acordo com as informações do seu application online. Então, tudo que você escreveu no seu no VAFO, lá do VSF, você tem que colocar a mesma informação aqui, ou seja, as datas que vocês conheceram, datas de viagens, salário, todas essas coisas tem que estar exatamente a mesma informação aqui. Gente, eu tô com uma olheira feia, né? Não vou ligar pra isso, não. Então, a primeira pergunta é: On what basis are you going to the UK?
de que maneira vocês estão vindo pra cá. Então, a primeira é ticar o box do spouse. Aí vem a part 1. O seu relacionamento com seu sponsor. Como o appendix é um documento geral, ele é very generic, é bem genérico. Eu já não sei falar as coisas direito em português. Isso aqui pode ser para qualquer... É o mesmo form para qualquer tipo de visto. Toda pessoa que vai aplicar para um visto tem que preencher isso aqui, independente se é esposa, se não é. E aí, tá bem claro aqui que a primeira casinha que você tem que ticar é o spouse. Então, primeira pergunta, what basis, vocês estão vindo como spouse. Segunda pergunta, vocês estão vindo como spouse. Aí depois a pergunta 1.2 é como você conheceu o seu sponsor. No caso, seu marido. Não como, se você conheceu. Porque tem muita gente que se casa pela internet, por exemplo. Ou que nunca viu. Tá aplicando para um visto de noiva e nunca viu. Tá travando? Gente, tá travando aí pra vocês? Tá pra todo mundo? Posso falar mais devagar. Pra mim tá normal. Então me avisem. Então, a pergunta 1.2. Você conheceu o seu sponsor? Claro, eu conheci o meu. Depois vem, quando foi a primeira vez que você conheceu ele? Aí eu coloquei a data, que no meu caso foi 9 de julho de 2015. E aonde? Essa aqui, quando eu fui preencher, eu fiquei muito na dúvida. Tipo, nossa, eu preciso escrever exatamente o endereço? Não, eu coloquei aqui só Morumbi, São Paulo, Brasil. Então, o bairro, a cidade e o país. É só isso, eu não coloquei endereço específico nenhum. Quando o seu relacionamento começou? When did your relationship begin? Dia 15 de 11 de 2015. Na verdade, assim, né? A gente já tava nos trelelê, mas oficialmente foi quando ele me pediu em namoro, que eu conheci os pais dele, foi essa data. Então eu coloquei essa data, que é a data que a gente lembra. How often do you meet? Aqui na verdade, a gente já morava junto, tá? E aí eu fiquei na dúvida, tipo, se eu moro junto com ele, eu coloco que eu vejo ele todo dia? Mas na verdade aqui ele tá perguntando do começo do seu relacionamento. Então eu coloquei, minha resposta foi regular visit for up to 6 months. Então a gente tinha visitas regulares de até 6 meses. Porque eu não estava com um visto permanente aqui. Então eu não fui assim, eu vejo ele a cada 15 dias, toda semana, etc. Quanto mais, eu acho que menos é mais numa aplicação. Então, quanto menos detalhe, menos você se enrola. Não sei se vocês conseguem entender a diferença. Dar um detalhe que é o suficiente. Você não precisa dizer exatamente, nossa, eu vejo via meu namorado toda semana, a cada 15 dias. Então, acho que uma resposta superficial. Tá tudo certo ainda aí? Eu tô falando muito rápido? Eu ainda tô nervosa e com vergonha. Outra pergunta. When did you last see your sponsor? Qual foi a última vez que você viu seu sponsor? Foi uma semana antes de eu voltar pro Brasil e aplicar. Então eu escrevi, né? Dia 2/12 foi o dia que eu dei tchau, o dia que eu voltei pro Brasil. How do you keep in touch with your sponsor? Como você mantém contato com ele? E aí eu coloquei phone, WhatsApp, Facebook, FaceTime. Aqui, a próxima pergunta é: you seeking permission to come to the UK as a fiancé? Blá, 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 blá. Eu não tiquei nada. Porque, na verdade, eu não tô procurando visto de noiva, nem de civil partner. É de spouse. Então, aqui eu deixei em branco. Are you married in a civil partner with a sponsor? Yes. Porque ou é casado ou in a civil partner, não é uma coisa só. E aí a gente já tinha casado. E aí quando vocês casaram, eu coloquei aqui a data. About every 8 months. Não, eu não acho que tá vaga. Eu acho que assim,
a minha decisão de não colocar períodos e colocar up to 6 months é porque eu quis mostrar que eu nunca passei dos 6 meses aqui e foram visitas regulares. Então, que eu sempre fiquei nesse back and forth e eu nunca passei dos 6 meses. Na minha interpretação, eu não quis colocar. Eu vejo ele a cada uma semana, a cada um mês, etc. E preferi colocar nesse lado de eu visito ele regularmente, porém eu nunca ultrapassei os 6 meses. Aí aqui a outra pergunta, quando eu me casei, o endereço, então eu coloquei aqui, 16 de novembro de 2017, foi a data do nosso casamento no civil, e o endereço certinho do cartório. Qual era a minha idade quando eu me casei, qual era a idade dele, nós dois tínhamos 27 anos. Was this an arranged marriage? Tipo assim, gente, quem vai colocar que sim, né? Mas, por favor, coloquem não, porque ele tá perguntando se esse casamento é arranjado. A 1.9 eu deixei em branco, Ju. Porque a 1.9 é só pra quem tá vindo com visto de noiva ou com visto de civil partnership, que é aquele... como que a gente chama no Brasil? Eu não esqueci. Quando você só assina, tipo, um contrato, você não casa no cartório. Eu esqueci como chama no Brasil. Mas não é o nosso caso. A 1.9 tem que deixar em branco. Porque a gente tá vindo com um visto de spouse. Não é nenhum desses dois vistos. A 1.15. Are you and your sponsor related outside marriage? Se nós temos algum relacionamento fora do casamento, tipo, nós somos primos ou alguma coisa assim, não. A 1.16. If you and are married or some sex partner have you been living in a relationship? Que? Peraí. Se você está em algum relacionamento não casado, gay, né? De gente que tem um... Gente, é muito difícil pensar em inglês e traduzir para português de novo. Se o relacionamento é com pessoas do mesmo sexo, então não se aplica, porque eu e o Tom somos de sexo opostos, mas se você é do mesmo sexo, você coloca assim. Provide details of how long you have been in a relationship. Bom, essa 1.16 e 1.17 são para casais do mesmo sexo. Então, se você tem a tendência de aplicar para um civil partnership, você coloca sim ou não se aplica. No nosso caso, não se aplica. 1.18. Do you intend to live with your sponsor permanently? Yes, porque você quer morar com o seu esposo. Have you lived with your sponsor in a relationship akin to marriage or a civil partnership at any time? Se você já dividiu uma casa com o seu esposo, que akin é tipo, que é relevante a mesma coisa que um casamento. A resposta é sim. Eu morei com o Tom por um ano. Então eu coloquei aqui certinho o que aconteceu, porque nesse um ano teve um break. Aí eu coloquei dia 27 de outubro de 2016 a 29 de março de 2017. A gente morou junto. E depois do dia 7 do mês 7 de 2017 até o dia 2 de dezembro de 2017. Porque entre o mês de março e o mês de julho, eu viajei muito. Então, eu não coloquei aqui que a gente morou junto. E aí, eu coloquei lived in London with sponsor whilst on visitor and short-term student visa. Que eu morei em Londres com ele, com o meu sponsor. Primeiro dentro do visto de visitor e depois no short-term student visa. Não, eu não trabalhava, mas aqui a pergunta não é se a gente dividiu conta, aqui é se a gente viveu como casado. E a gente viveu como casado, porque era só eu e ele, e
A gente dividiu uma casa por quase um ano. Aqui ele não tá perguntando se vocês estão dividindo conta, gente. Até porque quem tá aplicando pra um visto de casamento não necessariamente pode trabalhar. Então, você coloca que você morou com ele. Sim, você coloca aqui yes. E coloca o período que você morou. Morei do mês 1 ao mês 6. Abaixo do visto de turista. Aí você coloca whilst on visitor visa. Porque aqui, essa pergunta, qual que é o intuito dela? Saber se você conhece seu esposo, se você já sabe como é morar com ele, se você já tem um relacionamento como se fosse casado. E se você tá aplicando como uma pessoa casada, no meu caso, é muito mais é um benefício a mais pra você responder essa pergunta que sim do que dizer que não. Porque você já tem um relacionamento como casado. Por que eles negariam um visto pra uma pessoa que já teve uma relação, uma vida de casado, entendeu? Aqui é só pra saber se vocês já tiveram uma vida de casado ou não. Se vocês realmente se conhecem. Aí, a número 1.20. Are either you or your sponsor currently married to or in a civil partnership with another person? Se você tá casada ou se você tem algum relacionamento com outra pessoa. Sim ou não? E se você colocar sim, se você tem um relacionamento aberto, explicar, né? O porquê que o seu relacionamento é aberto. E aqui eu coloquei não. Depois a 1.21. Se você ou seu marido já foram casados, claro, eu não fui, então colocar não. Se você é divorciada, você tem que explicar direitinho, porque você tem que anexar a sua certidão de divórcio. Alguém me fez essa pergunta, acho que é Janaína o nome dela ontem aqui, e eu fiquei um pouco confusa porque eu não sou divorciada, né? Nunca me casei. E depois eu fui pesquisar ontem à noite, basicamente, e me responda alguém se já passou por isso, mas que eu saiba, vocês precisam da certidão de nascimento e do papel de divórcio. Que eu não sei o que é esse papel de divórcio, gente. Eu acho que deve ser a certidão de casamento com algum parágrafo dizendo que você se divorciou e aquilo tá anulado. Mas precisa dos dois. E aí, nessa parte do 1.21, vocês precisam colocar o detalhe. 1.22. Quais são as línguas que você fala bem? Não fala fluentemente, tá? Atenção para isso, fala bem. E aí, eu coloquei aqui português nativo, porque eu sou do Brasil. English fluente. E Spanish intermediate, porque eu falo mais ou menos. 1.23. What language does your sponsor speak well? Qual que é a língua que o teu marido, no caso, teu sponsor, teu marido, tua esposa, fala bem? O Tom só fala o inglês, ele não sabe nada de português. Se seu marido sabe alguma coisa, você pode colocar, mas como o Tom sabe só, tipo, bom dia, boa tarde, por favor, obrigado, eu coloquei só inglês. E aí depois, a 1.24, qual a língua que vocês se comunicam? Tem casal que fala em português, inglês, português, espanhol, enfim, eu e o Tom a gente só se fala em inglês. Agora não, né? Agora são uns palavrão que ele entende rapidinho. Como é que é? A 1.25. Do you and your sponsor have any shared financial responsibilities? Aqui é que tá perguntando se vocês dividem as contas. Então, naquela pergunta lá, não tem nada a ver com conta, se vocês vivem junto como casal. Aqui na 1.25 é se vocês dividem alguma responsabilidade financeira. E não dividimos. Até porque eu parto do princípio que se você vem, ou sei lá, se você tá casando aqui como turista, enfim, se você tá aplicando pro visto de esposa, você ainda não tá estudando, você não tá trabalhando. Então, colocar que sim, que vocês dividem, é um tiro no pé, eu acho. Porque aí você tem que explicar que, vamos supor que você tem dinheiro no Brasil, e aí você paga com as contas do Brasil. Eu acho desnecessário. Coloca um não e pronto. Eles não vão perguntar o porquê não. Mas se você responder que sim, eles vão perguntar o como. União estável entra na opção de relacionamentos anteriores? Porque no Brasil não altera estado civil. Boa pergunta. Eu acho que a resposta é não. Porque eles só consideram aqui quando tem alguma certidão. No Brasil, você tem que ver se o contrato
eu não sei se você precisa, se você tem união estável, se você precisa anular esse contrato de união estável. A partir do momento que eles chequem qualquer sistema e tenha lá algum contrato teu, aí sim é onde você precisa ticar e dizer que sim. Se é alguma coisa que não vai mudar teu nome, não vai mudar nada em sistema, e você continua solteira, então não, porque o seu estado civil é solteiro. Mas sempre melhor checar, tá? Até porque, gente, eu não sou advogada. Eu faço tudo com base na minha experiência e nas minhas curiosidades, sair pesquisando e falando com as pessoas. Então, onde eu parei? Na 1.26. Se eu ou o meu sponsor tem alguma condição física ou mental que precise de tratamento especial, não, a gente não tem. Depois 1.27, se o meu sponsor, meu marido, tem alguma criança, não, ele nunca teve filho. Se o teu marido tem filho de outro casamento, coloca aqui o nome, a nacionalidade e a data de nascimento, tá? Olha, no caso, eu colocaria... É Nana, né? Nana Lina, não? Eu não sei seu nome. Desculpa. Mas eu colocaria que você já teve um relacionamento anterior. Porque é difícil. Eu posso pesquisar pra você. Posso ver, tentar dar uma lida no site do governo, mas como aqui eles olham essa civil partnership... Natani, oi Natani. Como eles olham essa civil partnership como um casamento, o que você precisa pesquisar é se no Brasil isso também tem o mesmo peso. Então, no caso, eu colocaria que eu já fui casada e já trataria como um divórcio. Até porque tem papel, tem certificado e etc. Cartório. Casado é casado, né? Assinou o papel, assinou. Então, é melhor por desencargo de consciência. 1.28. Se o seu sponsor, seu marido, tem a responsabilidade financeira por alguém. Tipo, se ele sei lá, se ele é divorciado e paga pensão, enfim, se ele tem alguma criança e etc. O Tom não, nunca foi casado, nunca teve nada, então eu coloquei não. Se sim, você coloca aí o nome inteiro, a data de nascimento e quanto que ele paga por mês de pensão, tá? Ou que seja pra mãe, pros tios, pra avó, qualquer pessoa que ele ajude. Então, Nathani, eu, Natália, colocaria. Acho que é muito dinheiro, é muito risco pra omitir. Não tem por que omitir se você já encerrou e o negócio não vale mais. Uma coisa, gente, que eu falo pra todo mundo que me procura. Vocês estão fazendo alguma coisa de errado? Não. Você tá aplicando pra um visto pra morar com seu marido. Você já se casou, você não tá pedindo favor, você está pagando. Vocês não podem aplicar com medo de tipo, ai, se eu falar isso vai pegar mal. Ai, se eu mandar isso vai pegar mal. Não, gente, vocês não estão pedindo favor nenhum. Vocês têm o direito totalmente de vocês de estar do lado do marido de vocês. E aí vocês têm que colocar na cabeça pra não pirar. Vocês não estão ninguém tá te fazendo um favor em te dar o seu visto. É um direito civil, é um direito humano. Você ficar com seu marido no país que vocês decidirem morar. Isso aqui é pura burocracia e mostrar pra eles que vocês não vão usar como fala, os benefícios do governo, que teu marido pode se sustentar, que você é capaz, enough, eu fico juntando as palavras, como que fala? Enough, suficiente, você é autossuficiente e vai trabalhar aqui, pronto. Então não tem que ter medo de mandar documento, explicar a situação, nem nada. Casou antes, ponto, acabou, quer casar de novo. Aí a parte 2, eu vou tentar ser mais rapidinho aqui. A parte 2 é onde vocês vão ficar e etc. Então eu coloquei aqui onde eu ia morar, que quando eu voltei pra ficar de começo na casa dos pais do Tom. Então eu coloquei o endereço dos pais do Tom. E se ele
é o dono dessa casa. Eu coloquei que não. E aí tem um box aqui pra explicar. E eu coloquei a casa dos pais dele. Se does your spouse live in a council-owned property? Se é casa, como fala, do governo, sabe que o governo ajuda? Não, é a casa dos pais dele. Se ele já recebeu algum benefício, alguma council tax, alguma coisa do tipo? Não, ele nunca tinha recebido, nunca recebeu ainda. Quantos quartos tem na casa? Eu coloquei aqui. Quantas pessoas? How many other rooms are there in the property? Quantos quartos, né? Dormitórios. E quantos outros cômodos? Eu tava tentando achar a palavra. Tem na casa. Então eu coloquei aqui quantos dormitórios e quantos cômodos extras tem na casa. Alguém mora nessa casa? Aí eu coloquei que sim. Coloquei o nome, a mãe dele, o pai dele, o irmão dele. Aí você tem que colocar o relacionamento com o sponsor. Eu coloquei mother, father, brother. A nacionalidade e depois o número de passaporte. Você tem intenção de trabalhar em UK? Sim. Eu coloquei que sim, porque por mim, eu escrevi aqui. Assim que chegar, eu quero trabalhar. Aí, o que eu escrevi no box? I will seek employment when I am in the UK. I hope to work in marketing in line with my degree. Eu escrevi que eu vou procurar trabalho assim que eu chegar e que eu espero trabalhar com marketing de acordo com o meu diploma. Aí vem a parte 3, que é o financial requirement. Se o seu sponsor está relacionado com alguma desabilidade, alguma coisa assim, de acordo com o guidance que vem junto, né? Que é no final da página. Aí você lê lá e põe não. O passaporte da família, você tá perguntando? Tem que colocar o último passaporte. Se ele não tirou um passaporte novo, paciência, coloca esse. É mais pra eles colocarem, buscarem foto no sistema e etc. Ele não vai precisar pra viajar, nem nada do tipo. Se ele não tem um válido, coloca esse. Pode falar, você tá rindo da minha cara. Tô brincando. A 3.2. What is the financial requirement you are required to meet? Aqui qual é o... Gente, como que fala, senhor? Como que eu esqueço de falar as coisas em português? Muito difícil. Nossa, eu esqueci como é que fala isso em português. Que cocô. Ai, Me ajuda, gente. O negócio do financial requirement. Eu não lembro como é que fala em português, desculpa. Mas você tem que ver na lista em qual que o seu marido se encaixa. Qual que é o valor que ele tem que provar por ano. Eu não consigo traduzir essa parte, financial requirement, mas... Anyway, qual que é o valor que ele tem que mostrar pra você, que ele tem que provar por ano. Aí eu coloquei aqui o TK, a caixinha, porque depende se você mora em Londres, se você tem criança, se você é dependente, 1, 2... Isso, requisito financeiro. Muito obrigada, Nata. Eu não quero nem ver, eu tô indo pro Brasil dia 17 e eu vou ser zoada pela minha família, porque eu não consigo falar direito mais. Parece que eu fico engasgando, assim, né? Aí você escolhe e depois você escreve à mão. Você tica a caixinha aqui, né? E escreve à mão quanto que ele precisa, o requisito financeiro que ele precisa tá de acordo. 3.3 from the list below, please indicate the main method of meeting the financial requirement. Eu coloquei aqui income from salary employment in the UK, porque ele é um empregado, né? Então ele é um assalariado. E aí eu coloquei aqui complete part 3A. Então você escolhe o que você precisa completar de acordo com o trabalho ou o requerimento, a parte que ele se encaixa, e pula pra essa parte
no form. Aí eu pulei pra parte 3A, porque o meu é assalariado. Aí eu coloquei aqui, ele está trabalhando em UK? Sim. Qual que é o job title? O Tom é Health Advisor. Qual que é o nome da empresa? Aí o 3.7, qual é o dia que ele começou a trabalhar? No 3.8, o National Insurance Number dele. O 3.9, qual que é o tipo de employment? Ele é permanent employment. Tem gente que é temporário, tem gente que é por contrato, mas o Tom era permanente, isso é de acordo com o contrato de trabalho do seu sponsor. Qual que é o endereço? Aqui o Tom ficou em dúvida se era o endereço que ele trabalhava ou se era o endereço headquarter, que é o oficial, né, da empresa. Esse aqui tem que ser o de acordo que tá no contrato. Então, não pega o contrato do seu sponsor e olha qual que é o endereço que tem no contrato dele, tá? Não adianta ele escrever do prédio que ele trabalha e no contrato tá um endereço diferente. O telefone, a mesma coisa, pega o que tá no contrato. O celular, ele colocou NA, que é nada a declarar, basicamente, e email address, ele não colocou. 3.11. Qual que é o income? Então, aqui é o salário dele, quanto que ele ganha. 3.12. Se o seu sponsor ganhou esse salário que você disse por 6 meses. Então, se ele tá ganhando o mesmo salário por pelo menos 6 meses. Eu coloquei sim, porque ele está ganhando a mesma coisa, nada mudou. Ou, se você colocar não, você pode escrever que ele ganhou uma promoção, por exemplo, agora tá ganhando mais, etc. Has your sponsor had other salary employment? Se ele teve um outro trabalho nos 12 meses anteriores à data da aplicação, a gente deixou tudo daqui pra frente em branco. Porque o Tom já tava lá há 2 anos. Então, não teve necessidade de colocar, tipo, ele tava 6 meses num, depois 6 meses em outro. Se vocês tiverem, por exemplo, aí você tem que colocar que antes disso ele trabalhou em tal empresa e ganhava tanto e etc. Porque... Então, mas aí nesse caso, você coloca o fixo nessa parte. O Natalie respondendo você. O fixo você coloca nessa parte aqui, porque é melhor mostrar que tem alguma coisa fixa. Aí você vai responder de acordo com o salário, etc. Mesmo que seja um salário melhor, que não atenda os 18.600, você coloca na parte fixa. E aí, se ele tem um outro emprego, aí você descreve nessa parte de baixo, que aí vai juntar junto com o de cima. Mas na hora de decidir o outro lá, o requerimento, você tem que somar os dois. Não tem que somar só um. E o outro, e a parte que você estava falando que estava na dúvida de sinalizar o requerimento, mas aquilo, a diferença é só para quem tem filho. Independente se ele tem 1, 2, 3 empregos, a base mínima do salário é 18.600. Você só tem que ticar outra caixinha se ele tiver filho. Então, quem tem um filho, aí você tica a caixinha do 22.400. Se ele tem 2 filhos, aí de 24.800. Se ele tem 3 filhos, 27.200. Porque aí você tem que provar que você consegue sustentar sua esposa e suas crianças. Continuando, 3.20 não respondi nada, porque continuando a parte dos trabalhos extras aqui ou os trabalhos anteriores. Aí a parte 3.21, se o salário anual antes das taxas vai de acordo com o requisito financeiro. Aí assim. Aí o 3.22. If your sponsor has not been employed by the same employer for 6 months.
se o seu marido não for, teve duas empresas diferentes. Aí você coloca aqui sim ou não, se ele foi trabalhar para duas empresas diferentes ou não. Eu coloquei que... Como é que é? Não, calma, gente, tô fazendo besteira. If your sponsor had not been employed by the same employer... Aqui tá dizendo, se o seu esposo não trabalhou para mesma empresa nos 6 meses anteriores, tá perguntando se mesmo assim atinge os requerimentos. E aí eu coloquei que sim. Na verdade, não faz diferença. Tipo assim, se ele trabalhou ou não na mesma empresa e ganhou os mesmos 18, você coloca que sim. Aí nas próximas partes, 3.23, daí pra frente eu não respondi mais nada. Porque é a parte 3B. Quando o seu sponsor ganha de algum lugar fora de UK. Nathalie, depois você me manda um direct, porque eu não entendi direito qual é a categoria que você tá falando. Acho que eu lendo aqui, tentando acompanhar as mensagens, eu não entendi. Que mais? Aí eu pulo tudo. Tá acabando, gente. Que aí são as outras partes, né? Que precisa responder. D3, que eu não respondi, porque é o caso se você tem que comprovar com cash savings. 3F, cash savings. O outro, a parte 4. Se você não precisa mostrar nenhum comprovante. E é isso, acabou. Foi mais rápido do que eu pensava. E aí a parte 5 é: if there's any other information you wish to be considered as part of your application. Se tem alguma outra informação que você quer considerar como parte da sua aplicação. O que eu escrevi foi: please find included supporting documents and letter providing full details to fully assist my visa application. Traduzindo, por favor, encontre em anexo os meus documentos de suporte e cartas para providenciar detalhes. Gente, não consigo traduzir. Detalhes para ajudar na minha aplicação. Nossa, aqui. Tradução chula. Mas é isso. Esse é o appendix. É muito, muito... Assim, quando você para e você não lê com tanta pressão, você vê o quanto é simples. Eu lembro quando eu fui preencher isso aqui, eu fiquei descabelada. E eu ficava pedindo, assim, pelo amor de Deus, Tom, senta comigo e me ajuda. Yes. Jantar. Ok. Gonna say hello? I'm live. Oi? Yes. Sarah novamente, sério. Ok. Oh, meu Deus. Desculpa, gente. Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida? Sou tão boring que só tem 3 pessoas assistindo. Mas, enfim. Se vocês quiserem, como eu vou jantar agora, que são 9h10, já tá tarde pra comer. E aí, um outro dia, eu vou fazer toda a parte da minha documentação extra. Que aqui eu vou mostrar todos os coisas de suporte. Vou falar um pouquinho como eu fiz a carta. A minha carta deu mais ou menos uma página e um parágrafo. E aí, o que eu queria mostrar, muito importante, é com a comprovação de conversas, essas coisas. Eu decidi não mandar o WhatsApp. Eu acho que menos é mais, como eu falei antes. E aí, eu acho muito assim, quanto mais você dá, mais você se enrola. E parece que você tá se explicando. Então, manda o necessário. O que eu fiz foi uma timeline, que eu fiz assim. E aí eu coloquei assim, pontos chaves, que eu tirei prints do Facebook com fotos. Então, a minha foto já foi um print do Facebook. E aí eu coloquei a maioria com alguém do lado, alguém junto. Coloquei também alguns prints que é tipo ele com saudade aqui, sabe? Ao invés de ficar colocando conversa. Só coloquei a nossa interação, mais ou menos, numa timeline de coisas que a gente fez junto, ó.
quando ele foi pro Brasil e me deixou um presente escondido. Essas coisas do tipo. Eu tentei ao máximo colocar muita gente em volta. Então, tá vendo? Tem família dele, tem as coisas dele. E depois coloquei aqui no fim, quando a gente se casou. Como eu falei, no site do governo, eles não pedem pra vocês colocarem, anexar nada. Lá tá escrito que não precisa. Mas é claro que, às vezes, a gente tem que, como eles pedem, anexar documentos de suporte. Então, quanto mais breve vocês forem, melhor. Eu sei que tem gente que coloca, sei lá quantas mil folhas. A minha foram essas 3 folhas. Eu não coloquei e-mail, não coloquei conversa, não coloquei WhatsApp, eu não coloquei nada disso. Eu coloquei 3 folhinhas mostrando alguns posts e algumas fotos. E foi isso. Mas eu sempre falo pra todo mundo, na sua aplicação você tem que fazer o que te deixa tranquila e o que vai fazer você passar os 3 meses assim, não, beleza. E não, tipo, ficar descabelada pensando, nossa, eu devia ter colocado isso, eu devia ter colocado aquilo. Então sigam o coração de vocês. É isso. Ju, eu já falei pra você que não tem necessidade, pelo contrário, eu acho bem desnecessário. Mas enfim, é igual eu falei, todo mundo faz o que se sente bem, gente. Ninguém tem que seguir. Eu não coloco nada como regra, eu ajudo conforme o que funcionou pra mim, eu conto pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta aqui o vídeo. Brincadeira. Eu vou tentar salvar e eu vou tentar subir esse vídeo lá no YouTube pra eu não ter que gravar de novo. Se vocês quiserem, se vocês tiverem dúvida, é só me mandar. E agora eu vou jantar, que eu tô com fome. Tá bom, gente? E Nathalie, derruba essas folhas aí. Não tem necessidade não, porque eles não vão nem olhar. Pega as conversas chaves, tipo, eu tô indo aí te ver. Eu tô com saudade, mas daqui 5 dias a gente tá junto. Esse tipo de conversa, sabe? Não tem que mostrar, amor, eu te amo, a cada um mês, essas coisas. Mas é isso. Um beijo, valeu. Se ajudou vocês, me avisem. E quando eu postar esse vídeo no YouTube, por favor, gente, curte lá também. Que é pra ajudar, né? Que quem sabe um dia eu consigo 10 mil inscritos e aí não preciso como fala? Me aparecer, porque tem um monte de família, eu tenho certeza que pessoal do meu trabalho vai perguntar o que era aquilo que você tava fazendo. Enfim, eu tenho vergonha de fazer as coisas aqui, tá bom? Um beijo, tchau, bom domingo pra vocês, que o meu eu vou dormir. Beijo!